Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e mais esse momento de reflexão e prece. O texto que inspira a nossa reflexão de hoje chama-se Sinais de Renovação. E nele o autor espiritual Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, nos relata ensinamentos de Jesus sobre como será o mundo quando a humanidade tiver bem compreendido o seu Evangelho. Jesus estava numa reunião entre amigos e falou algumas coisas a respeito das características desse mundo onde predomina o bem e o amor. E ele diz que nesse mundo renovado, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim aquele que mais ama. Ele diz que o vencedor não será aquele que guerrear os inimigos exteriores até a morte em rios de sangue, mas o vencedor será aquele que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal. Nos diz Jesus que o mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão de vida em qualquer lugar onde esteja. Ele diz que o mais nobre não será aquele que detém o maior número de títulos, esses títulos transitórios relacionados a conquistas materiais, mas sim aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão no coração de mães, de crianças, de velhos, de enfermos, de homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Quer dizer, o mais nobre será aquele que mais fizer o bem ao maior número de pessoas, sem perguntar a sua condição, a sua nacionalidade, o seu credo, a sua cor, o seu sexo, a sua posição social. Ele diz que o mais respeitável não será aquele que dispensa mais ouro para poder ser amado, e sim aquele que tiver o melhor coração. Ele diz que o mais santo, não, nesse mundo regenerado, nesse mundo novo, onde predomina o bem, o mais santo não será aquele que se isola em altares do orgulho, evitando contato com os que padecem, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores. Que o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e com os criminosos confessos, mas o mais sábio, embora saiba pouco, será aquele que procura acender uma luz nas sombras onde ainda vivem os seus irmãos. E conta Neio Lúcio que Jesus pousou os olhos naquela assembleia simples que o ouvia encantada certamente. E diz que nessa época sublime do mundo regenerado, os homens não sairão das suas casas para combater os próprios irmãos por exigências de conquista ou por ódios de raça, em tempestade de lágrimas e sangues, porque esses homens estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome, as torturas morais de todos os matizes. Diz o mestre que quando o arado substituir o carro suntuoso
dos triunfadores, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem a competição das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. E eu pensava, enquanto lia este texto, nas nossas escolhas diárias, naqueles momentos em que a vida nos convida a tomar uma posição, a escolher o caminho mais leve ou o caminho mais pedregoso, a subida mais íngreme ou continuar caminhando na planície, metaforicamente falando. Eu fiquei pensando em como nós somos levados diariamente a essas reflexões, como a vida nos convida a sermos mais nobres, mais respeitáveis, como a vida nos convida a termos uma atitude mais santa, como a vida nos convida a sermos mais poderosos, quando ela nos convida a mais amarmos, quando ela nos convida não a fazermos belos discursos, mas a agirmos, a colocarmos as nossas ideias em prática na ação que minimiza a dor, na ação que leva consolo. Como a vida nos convida a sermos mais respeitáveis, quando nos convida a nos enternecermos com a dor do outro. Quantos de nós temos convites diários para nos tornarmos mais santos, mais puros, mais sábios, não fugindo do contato com os nossos irmãos que ainda não encontraram o melhor caminho, não nos encastelando em lugares inacessíveis aos homens e mulheres comuns, mas como a vida nos convida a sermos santos, buscando o nosso semelhante, para levar-lhe o esclarecimento, para levar-lhe a boa palavra, para levar-lhe o ensinamento de Jesus, para levar-lhe um gesto de compaixão. Como nós podemos nos tornar mais e mais sábios, não por termos mais livros na estante, ou mais títulos acadêmicos, mas porque, apesar de sabermos pouco, já despertamos para compartilhar com aqueles que caminham ao nosso lado aquilo tudo que já sabemos. O mundo de regeneração bate à porta da humanidade. Está próximo. Apesar do caos que nos envolve, e justamente por esse caos que nos envolve, onde tantos se deixam seduzir pelo poder, pela aparência, tudo tão transitório, poder e aparência, posses, posições sociais, beleza exterior, posses materiais variadas, tudo tão transitório, porque a essência, aquilo que nos leva ao reino da paz, que é o reino de Deus, é o reino para o qual Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse
Isso que nos leva a esse lugar, a esse mundo de paz e de regeneração, não são nada. Não é nada dessas coisas transitórias, mas sim as virtudes que vamos pouco a pouco aprendendo, assimilando e exemplificando. E não vamos crescer em direção a Deus em linha reta. Vamos sempre numa grande espiral, levando conosco aqueles que estão em torno, contagiando pelo bem e pelo amor aqueles que estão caminhando conosco. Dessa forma nos elevamos todos. Esse é o verdadeiro caminho que Jesus nos convida a percorrer. Que este Mestre, na sua infinita bondade, toque o coração desta humanidade, ainda tão materialista, ainda tão confusa, tão perdida, mostrando a ela o verdadeiro caminho, que é o caminho da perfeição, que é o que nos traz paz, que é o que nos traz esperança, coragem e renova nossa fé. Que Jesus nos abençoe a todos.